Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer hoje aqui a análise do mercado para hoje, dia 1º de novembro de 2022. Fazer aqui a projeção de índice dólar, Petro e Vale, beleza? Vamos começar aqui pelo índice, certo? Como você já deve saber, a gente trabalha, faz uma projeção de acordo com o range médio de cada dia. Ou seja, o cara tem uma movimentação média diária, certo? Logicamente que eventualmente ele passa, certo? Esse range, mas a média é que o mercado tende a respeitar. O mercado tende a respeitar a média, na verdade, certo? Então, dito isso, nós já temos calculado a média do range do índice. Então, sabendo disso, sabendo que o range médio do índice é entre 1.250, vou colocar aqui, para ficar mais fácil, certo? Ó, range do 1 é entre 1.250 a 1.500 pontos, ok? Aí, range do dólar é 40 a 50 pontos, certo? O range de Petro é entre 60 e 75 centavos. E o range de Vale é entre 1,80 a 2,10. Ok? Esses são os meios que nós vamos utilizar para as projeções de hoje. Então, partindo aqui do índice, certo? 1.250 a 1.500 pontos. O que nós temos que procurar aqui? A partir do último candle, olha só, o último candle é esse bonitão aqui, certo? Então, eu vou procurar ele ou da máxima dele, certo? Ou da mínima dele, certo? Eu não sei qual que eu vou utilizar, vai depender do que estiver dentro do mês. Então, aqui de cara, nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui. Se eu pegar ele da máxima dele aqui, ó, fica na máxima e baixa para cá. Para esse topo aqui, deu quantos? Ó, deu 500 pontos. Já fora do range, não interessa. Para esse topo aqui, ó, deu 936 pontos. Tá fora do range, não interessa. Aí vamos procurar os fundos. Esse fundo aqui, ó, 894 pontos. Está fora do range, não me interessa. Esse outro fundo aqui, 1.138 pontos. Está fora do range, então não me interessa. Ok? Aqui teria com esse fundinho aqui nesse candle, então aqui 1.516 pontos. Nosso range é até 1.500, né? 1.150 a 1.500 pontos. Então aqui ele está passando, né? Precisa um pouquinho, mas está passando. Seria um ponto a se considerar se fosse assim, se não tiver nenhuma outra opção, certo? Então, a princípio aqui eu não consideraria esse ponto, né? Porque além de estar passando, eu acho que vai ter que ter um ponto melhor. Então, esse ponto aqui poderia ser a ser considerado depois, mas não agora. Porque a gente está, inclusive, está no limite. Eu sempre gosto de procurar valores mais baixos. Ok? Então, aqui não vamos considerar por enquanto. 1.503 pontos, 1.500 aí. E aqui para baixo já fica muito mais alto, né? Então, nem considero. Então, partindo da máxima desse candle aqui, desse último candle, nós só teríamos um possível ponto, né, que poderíamos utilizar, que seria esse fundo aqui, 1.500 e poucos pontos, né, 1.516, 1.504, enfim, certo? Não me parece muito interessante ainda. Então, vamos fazer o teste agora pegando o fundo dele. O fundo do fundo, né, na mínima dele, quer dizer, ó, na mínima do candle, vamos lá, okay? Na mínima do candle, vamos fazer a mesma coisa. Topo, 910 pontos, valor do range não me interessa. Aí, aqui, ó, topo. Opa, 1.381 pontos. Esse aqui também é interessante. 1.381 pontos, certo? Então, possivelmente vai ser esse ponto aí. Então, vamos para cá. Esse fundinho aqui, 526 pontos, não interessa. Esse fundinho aqui, que era que ele tem trabalhando antes, 1.110 pontos. Aí agora não me interessa mais, porque ficou abaixo do range.
né? E esse ponto aqui embaixo já fica muito alto também o range, fica 2030, fora do range também. Então, considerando, como eu falei, da máxima desse e da mínima, o único que, da mínima do, entre a mínima e a máxima do candle o que me deu o melhor resultado dentro do range foi a mínima dele. A mínima desse ponto, desse último candle, certo? Com esse topo aqui, ó. A máxima desse último candle aqui, ó. 1.390 pontos, certo? Então, vão ser esses dois pontos que nós vamos utilizar para a projeção, ok? Depois isso, ó, vou lá, no ferramenta de clico aqui, clico lá, ó. Lá ficou 100%, ó, lá no topo lá vai ficar 100%, ok? E aqui, na mínima desse candle aqui, vai ficar 50%, ok? Vamos arrastar aqui, ó, 50%. Ok? Vocês podem estar bem pertinho, certo? 50% lá, ok? Então, nossa projeção aqui com isso já está pronta. Vou, inclusive, compartilhar. Né? Nós temos um grupo de estudo lá, na Internet Spans, certo? Profit, ok? E aí, vou compartilhar com vocês. Bom, no dólar, o que nós temos? Entenderam aqui como é que foi? Tranquilo? Acho que não tem nenhuma dúvida não, né? O mínimo do candle e o topo lá que ficou dentro do range, certo? A máxima eu vou desconsiderar porque não houve nenhum ponto que realmente tenha ficado dentro do range. Esses pontos do livro são geralmente os topos, né? Topos e fundos, ok? Vou para cá, no dólar. No dólar, nós vamos ter aqui a mesma situação. Vou partir do princípio, pegando da máxima, do último candle ali, ó, o último candle é esse, então aqui, ok? Então, vou pegar ele aqui, a máxima dele, ó, certo? E vou sair testando. Para esse fundo aqui, ó, 19 pontos, não me interessa. Esse outro fundo aqui, ó, 29 pontos, também não me interessa. Ok? Aí, vamos para cima. Topo aqui, um ponto, tal. Esse fundinho aqui, 27 pontos. Aqui, 38 pontos, chegou bem próximo. Eu acho que aqui seria um forte candidato esse fundo aqui a ser considerado. Ok? Vamos ver. Ele não é tão interessante porque não está dentro do range, né? Nosso range é 40 a 50 pontos. Então, aqui está dando, ó, aqui está conectado, perdi, era isso? Grau de 50, era isso, né? É, grau de 38 pontos, certo? Então, 38 pontos. E aí, esse aqui já está dando aqui 51, já está passando do nosso range, que é 50, né? E aí, para cima, ele fica pior, tá certo? Então, a princípio, olha, aqui dando 31 pontos, aqui dando 23, né? Aqui é 8 ou 80, né? Ou fica abaixo do range, ou fica acima do range. Então, a partir da máxima do pequeno lá, eu não encontrei, a princípio, nenhum ponto que seja interessante para a nossa projeção. Okay? Vamos utilizar para a mínima, mesma situação. Vou clicar na mínima dele, ó, e vou sair arrastando. Esse topo aqui, 16 pontos. Qual esse topo aqui, ó? 93 pontos, passou muito. Certo? Esse fundinho aqui, ó, 68 pontos. Esse fundinho aqui, 53, ó. E aí, nesse fundo aqui, é interessante, ó. Nesse fundo aqui, ó, onde tem um toque, dois toques, três toques. Aqui nesse fundo aqui, dá 46 pontos. E na mínima dele aqui, ó, 39. Então, vamos considerar esse fundo aqui, certo? Porque já dentro do nosso range, ó, tem três toques lá, certo? E aí me parece que realmente é o ponto mais interessante. Né? Porque aqui, possivelmente, vai ser uma forte resistência, entendeu? É a gente pensar nisso, né? O ponto de 100%, o ponto de 0% são os pontos de exaustão do preço, mas também tem que ser pontos de resistência de suporte, certo? Então, na hora que você tem aqui um ponto aqui tocou 3 vezes, né, depois ele rejeitou, subiu, tudo bem que aqui na série que deu a romper, né? Então, a tendência é que ele venha uma resistência futuramente. O preço que dá a volta aqui para cima, ele vai tentar topar aqui, mas ele vai resistir, certo? Então, aqui, considerando aqui a mínima desse candle, esse ponto aqui, nós falamos desses pontos que estão dentro do nosso range, e ao mesmo tempo você vê que é um ponto que foi defendido, né? Foi defendido, e depois foi rompido, certo? Então há uma grande chance disso aqui ser realmente virar uma resistência no futuro, ok? Então, dito isso, vamos lá. Projeção, ativo, o
os nossos pontos de referência serão a mínima desse último candle, como a gente falou, e esse ponto aqui. Ok? Não. O 100% está lá, o 100% está no fundo desse candle, na mínima desse candle. Ok? E aí, no caso, o nosso 50%, ok? O nosso produto vai ficar aqui, ó, na mínima desse candle. Aqui, no caso, está o zero, né? E aí eu vou arrastar para aqui, ó, 50%. Ok? Está lá o 50%. Eu só arrastar uma pouquinho para cima aqui, como a gente fez. Mas é só questão milimétrica que não vai fazer diferença para o operacional. Ok? Pronto, está lá 50%. Então, feito isso, ó, nós temos aqui já uma projeção do dólar também. Ok? 100% ficou no fundo, ó, daquele candle. E 50% no fundo do último candle de ontem. Ok? Mais uma vez, vou aqui compartilhar o estudo com o pessoal lá na D3. Ok? Foi. O que mais? Vamos ver agora Petro. Petro, 5 minutos. Nós sabemos que o range de Petro está aqui, ó, 60 e 75 centavos. Então, sabendo disso, nós vamos procurar o mesmo sistema. Vamos pegar aqui no último candle dele, o último, pego a máxima e faço o teste. Então, o máximo para cima, eu dou 0,9%, a gente já adianta, a diferença são os centavos, né, do range. Então, para cima, aqui dá 23, vamos ver para baixo. Opa, para baixo já deu perfeito. Aqui para baixo, mas o range é 60 a 75, não é isso? 60 a 75. Da máxima desse último candle até esse fundo aqui, ó, está dando aqui, ó, 69 centavos. Então, me parece que é um ponto bem interessante, certo? Já vai esse fundo aqui dando 49, 48, 49. Então, esse fundo aqui já não é interessante, porque é muito abaixo do range. Também já é a partir de 60. Já esse ponto aqui, ó, está dando 70, 69, né? Se for mais justo. 69 centavos. Então, me parece que esse vai ser o nosso ponto para fazer a nossa projeção, certo? Não vejo muita dificuldade nisso, não. Mas, por duras dúvidas, vou também puxar aqui a projeção da mínima, só para ver se tem algum ponto ainda mais interessante. Então, aqui para cima, está dando 38 centavos, não interessa, tá certo? Para cá está dando 34, para cá está dando 53, certo? Aí, aqui está dando 71, esse fundinho aqui, certo? E mais, e só. Então, a princípio, se eu puxasse da mínima desse último candle, o único ponto que me interessaria seria esse pontinho aqui, ó. A mínima desse candle aqui, ó. Certo? Deu 70 pontos, 70 centavos. Ok? Mas, na minha ótica, esse fundo aqui, ele é mais forte do que aquele fundo ali. Certo? Então, nessa situação, eu prefiro puxar desse fundo aqui, ó, desse fundo para a máxima do último candle, para 69 centavos. Certo? Além de estar dando um range um pouco abaixo, né, 2 centavos abaixo, né, nós temos um fundo aqui que foi um fundo mais forte. Inclusive foi resistido, né? Ele bateu lá e subiu. Né? E aqui ele só bateu, voltou e caiu. Então aqui foi muito mais fraco. Certo? Então, assim, se não houvesse nenhuma outra opção, ali poderia ser a nossa segunda opção, né? Seria uma opção a ser considerada. Ok? Mas, nessa situação aqui, como nós temos bem líquido esse fundo aqui para cá e está dentro do nosso range, nós vamos considerar. Tá bom? Então, vamos lá. Imã. Eu gosto de usar o imã, na verdade, para ficar mais preciso. Então, verificou. Puxou. Bom, nesse caso aqui, nós vamos ter o zero aqui embaixo, ó, o zero aqui embaixo, okay? E aqui em cima nós vamos deixar nosso 50%. Então, vou clicar aqui, ó, e arrastar, ok? Arrastar 50% na máxima desse candle. Pronto, na máxima dele, 29,85, ok? Então, nós temos já a nossa projeção de Petro, ok? E agora, por último, a Valezinha.
a varzinha, nós temos aqui o range dela entre 1,80 e 2,10. Ok? Então, a sistemática é a mesma. Vamos lá, o último candle é esse bonitão aqui, certo? Que acho que está brincando, isso aqui é um Dragonfly, né? Isso, esse padrão de candle. E aí, nós vamos, a partir da máxima dele, certo? A máxima dele, nós vamos fazer os testes. Para ver se encontra 1,80, primeiro a máxima e depois a mínima. Ok? Vamos lá. Partindo da máxima dele, a máxima do candle lá, vamos procurar aqui 1,80 a 2,10. Olha, esse topo aqui deu 2,25, certo? 2,27. Então, a princípio, não está me interessando, certo? Já esse topinho aqui, ó, olha só que interessante. 1,79. 1,79. Na verdade, 1,80, né? 1,80. Está no limite mesmo da nosso range, certo? Então, a princípio, ó, 1,80. Então, a princípio, muito provavelmente vai ser esse nosso ponto que nós vamos considerar, tá bom? Nós precisamos de um range entre 1,80, né? 1,80 e 2,10. Então, aqui, tirando 1,80, ok? Então, aqui me parece que vai ser esse ponto aqui. De toda forma, vamos fazer uma análise aqui para ver se temos outros pontos que seja mais interessante. Vamos lá. Falando para trás, ser mais complicado, você vê que estou puxando a máxima dele ali. Se eu para cá, fica muito alto, 2,20. Ó, temos esse topo aqui, ó. Esse topo aqui é interessante, hein? Olha esse topo aqui atrás. Está dando 1,92. 1,92. Certo? 1,92. É muito parecido com esse aqui, né? Só que aqui está dando 1,81. 1,80, depende da área. Certo? 1,80, 1,90. 1,92. Vamos pensar agora na mínima. Vamos pensar aqui, sim. Aí eu não puxei para cá. Vou dar a máxima desse candle. Vamos puxar para aqui para baixo. Para ver o 1,56. Então descarta. Acho que descarta essa possibilidade. Então, a partir da máxima do candle, nós temos duas opções aqui a se considerar. Temos esse aqui, que está dando 1,79. Vamos bater aqui, só para ver se está dando 1,80 mesmo. Eu acho que está dando 1,79. Ó, a máxima dele, esse candle, foi 6892. E a máxima desse aqui foi 6713. Então, 6892 menos 6713. Está no 1,79, é isso mesmo. 1,79. Então, a princípio, nós vamos descartar essa possibilidade aqui, porque está abaixo do nosso range de 1,80. Então, partindo disso, nós teríamos essa opção aqui de trás, que seria essa aqui, ó. Esse topo aqui, esse candle verde aqui, ó. Está dando 1,92. Aqui seria interessante, beleza? Mas, por via das dúvidas, vamos tirar também aqui, ó, a prova 29, puxando da mínima desse candle. Da mínima, a gente deixou antes da máxima, né? Deixa agora da mínima, certo? A mínima está aqui, ó. Puxou. Aqui para baixo não vai ter nada, tá subindo. E aí sim, ó. Quando chegamos aqui, ficou com 1,98. R$2. Isso. Aqui. 68. R$2. 1,98. 1,98. Certo? Se puxar mais para cima, já passa muito por dentro. 2,45, 2,48. Não interessa. Ok? Então, dito isso, nós temos aqui duas opções, basicamente. Que eu creio que são diferenças ínfimas, né? Você vê que, por exemplo, cadê onde nós estamos? Agora eu me perdi. Peraí. Era esse topo, daqui, sim, daqui para cá. Então lá atrás, ó, da máxima do último candle, nós teríamos esse ponto aqui, que está dando aqui em 90, ok? Você vê que daqui para esse candle aqui, ó, está dando licença mínima aqui, ó, vamos ver aqui, mais ou menos 13 centavos, 10 centavos. 10 centavos. Certo? E da mínima desse candle para cá, está
está dando 1,96, né? Ou seja, diferença muito pouca, ok? Então, considerando que esse candle aqui ele está mais próximo, ok? Esse candle aqui está mais próximo, eu vou considerar ele, ok? E também porque não há grande diferença prática na nossa projeção, tá bom? Então, vamos puxar aqui da mínima desse candle, do último candle de ontem, vamos colocar ele aqui, é isso? Ok. Só confirmando lá. O 100% para lá, 6892, e o 0% está ali, 6694. 1,98. Ok? Dentro do nosso range, que é entre 1,80 e 2,10. E aí eu vou arrastar para baixo. Deixa eu só o por ali, ó. 6693. Ok? Era isso mesmo, 6693. Mínima, 6694. Então, 6694. Eu posso ficar mais justo aqui, ficar preciso. 6694. Então, feito isso, nós temos também nossa projeção de vale. Tranquilo? E mais uma vez vou compartilhar lá com o pessoal, o grupo do estudo P3, e enviado. Tranquilo, pessoal? Então, essas foram as análises de hoje, dia 1º de novembro de 2022, né? Para índice, dólar, petro e vale. Certo? E acho que vocês conseguiram ter uma noção de como é que funciona a análise, como é que traça os pontos, né? O que é que a gente observa, né? Enfim, na tentativa e erro mesmo. A parte da máxima do candle, procura um fundo, um topo, que seja interessante, né? Ou se não encontrar, vai para a mínima do candle, ok? E aí até testando. O que importa é que fique dentro do range e que, se possível, tenha algum ponto que sirva, né, que nos mostre um possível suporte, uma possível resistência, né, no futuro. E aí isso tende a ser. Aí a gente está aliando duas informações, né? A gente alia aí o range do preço e suportes e resistências. Então, se eu tenho uma zona de exaustão do preço, numa mesma zona onde há uma resistência forte, a tendência é que o preço ele reverta naquele ponto. Entendeu? Então, essa é a lógica desse operacional, né? Dessa projeção. É que você tenha duas informações em uma. Quando você tem ali na zona do zero, na zona do 100, na zona de 150, na zona de menos 50, uma zona de exaustão do preço, aí são as zonas de exaustão do preço, aliado a uma zona de resistência, uma zona de suporte que já foi testada anteriormente, certo? Que são os topos e fundos. Então, a tendência é que o mercado vai bater ali e vai reverter. Não necessariamente ele vai reverter a tendência, mas muitas vezes ele vai vai bater ali e fazer no mínimo um pullback. Né? Vai depender da tendência principal. A tendência principal você vai analisar no gráfico maior. Né? Por exemplo, a gente analisa aqui no gráfico de 60 minutos, a gente vê que ele está bem lateral, ó. Está lateralizado, certo? Não tem tendência no índice por enquanto. 60 minutos, ok? No diário, nós temos também uma lateralidade, ok? Então, a princípio, não há tendência no índice, ok? Então, a ideia é que a gente se aproveite dessa lateralidade, porque quando não há tendência definida, o mercado ele tende a respeitar ainda mais esses pontos. Ele vem, transita, bate lá, aí desce, bate lá, desce. Então, ele fica dentro desse range aqui. Ele respeita mais o range. Na hora que ele tem uma tendência definida, quando a tendência é muito forte, a tendência é que ele saia rompendo os pontos. Ele está aqui, abre aqui, vai rompendo e vai se embora. Né? Por isso que nós traçamos essas projeções diariamente. Porque a projeção, se a tendência estiver fora aqui no caso, né? Vamos pegar só esse pedacinho aqui. Vou pegar somente esse pedacinho aqui. Aqui, ó. Olha só, daqui para cá, nós tivemos aqui ó, uma subida de 3 mil pontos, praticamente. Ok? A princípio, isso aqui é uma tendência. A princípio. Né? Vamos ver como é que vai se comportar hoje.
Se nós estivéssemos utilizando a mesma projeção de ontem, né, muito provavelmente nós teríamos problema. Nós teríamos problema porque ele iria sair do gráfico, ele iria extrapolar nessas regiões. Então, por isso que nós fazemos projeções diárias, porque a partir do momento que nós colocamos o gráfico aqui de 50%, ó, o fechamento de 50%, ou a mínima máxima, nós temos aqui uma projeção, uma probabilidade, ela de vir aqui em cima e voltar, ou vir lá embaixo e voltar, certo? Por quê? Porque, como a gente sabe que o mercado ele anda num range médio diário, ele tende a respeitar esses pontos, certo? Todos os dias, ok? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Você que acompanhou até agora aqui no final, o vídeo completo. Entendeu? Qualquer dúvida, só falar que eu tento responder na medida do possível. Entendeu? Se gostou, deixa o like. Mais uma vez, né, lembrando, né, esqueci de colocar aqui no início, a informação de que isso aqui são apenas informações educacionais, sem qualquer intuito, certo, de recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Tá bom? Toda operação no mercado tem seus riscos. Então, cuidado ao fazer as operações na conta real. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau.